Já existiram casos de pacientes processarem determinado serviço de saúde, como foi prescrito por aquele serviço de saúde, eles terem o fornecimento daquela medicação pelo SUS. E conseguem, tá? Então, assim, o paciente consegue fornecimento disso que o médico prescreveu aquele determinado medicamento e que não existia no rol de medicações do SUS. Então, assim, a gente pode ser tão literal? Não precisa também. A gente sabe que às vezes tem algum paciente que tem condição de comprar ali uma quetiapina de 25 miligramas para dormir e você vai passar, porque é um medicamento barato. Então, assim, até aí eu acho que é possível. Mas no caso agora que a gente tem do canabidiol, eu acho que assim, seguiu aquelas condições que foram que a gente relatou, das síndromes convulsivas e tal, refratário ao tratamento, beleza, é a forma que conseguiu o canabidiol pelo SUS. Mas hoje a gente não tem nada também para os dois lados, nem que permita da gente poder fazer isso, nem que contraindique, entendeu? Então, assim, eu, pelo menos, como psiquiatra, prefiro optar por não prescrever determinadas medicações pelo SUS. Tá bom? Então, assim, até como experiência mesmo, rapidinho, tá? Chegou uma paciente autista, parecido com o caso que você falou. A paciente, a gente foi fazer uma VD com ela pelo CAPS adulto. A paciente autista grave, não verbal, e relatado que já fez um acompanhamento prévio pelo CAPS IJ. E aí, como a solução de todos os problemas da vida dessa menina, ela começou a passar com uma médica da Bahia, e aí essa médica da Bahia passou para ela o canabidiol. Só que aí eu falei assim, tem um vidrinho aí do canabidiol para eu ver? Aí eles pegaram o vidrinho do canabidiol para mim, tipo, tinha uma etiqueta apagada, assim, eu não conseguia nem ver qual que era a prescrição do canabidiol, não conseguia saber de onde era, quem tinha feito, se era uma das substâncias aprovadas pela Anvisa. Então, assim, é muito no escuro que muitas vezes isso aparece pra gente, sabe? Então, eu acho que vale muito da sua autonomia como médico. Se você acredita que aquilo o paciente vai se beneficiar daquele tratamento, já foram feitas outras tentativas, eu acho que é super válido. E com certeza, com a melhora subsequente disso, a família, o paciente, dificilmente vai tomar alguma medida contra você. Mas nesse caso, simplesmente por uma renovação de receita, eu acredito que é um pouco limitante para você, né? Então, assim, num contexto de serviço público de saúde, eu, pelo menos, acho que eu não faria, por conta dessa renovação e de ter essas condições que a gente conversou agora, que você sabe aí, que são as mais indicadas para a gente fazer o uso do canabidiol. Eu fico com muita gratidão aí pelo esclarecimento e é isso que eu concordo plenamente aí com você nesse quesito, né? Porque se fosse uma coisa que tivesse ali, você tem só que preencher o formulário lá do alto custo, é outra questão, né? E aí, o que me chamou a atenção, que eu fiz uma anamnese retrospectiva do caso e tudo, e eu vi que tem um rol de medicações que poderia estar aplicando, fazendo administração. E ela disse que não acreditava nessas medicações, tudo tinha sido indicação, não sei de quem, sabe, uma conversa muito, meio que discrepante. E aí eu fui tentar explicar com ela e acaba gerando aquele climão de indisposição, né? E Claro, aí imagino. e é mais aquela coisa, é uma experiência e eu digo isso porque ela questionando, porque comprar, às vezes anterior ela tinha comprado, só que possivelmente queria pegar pelo SUS. E eu expliquei, aqui na prefeitura tem a filha de fulano e tal, só que eu fui explicar para ela, o CID do seu filho, infelizmente, na portaria da prefeitura, não contempla. E aí, como é que fica, né? E aí, sabe? Aí eu conversei com o gerente, tudo, a gerência da unidade, para depois tentar dar um desfecho melhor, porque praticamente quase uma quebra de vínculo, né? Eu não Sim, digo claro. quebra de vínculo porque eu não sou fixo na unidade, né? Mas é esse detalhe que muitas vezes a gente se encontra, né? Não, eu Valeu, meu concordo querido. com nada que isso. E é isso, né? A gente não pode, a gente tem que saber que é uma medicação. Então, assim, tem suas indicações necessárias e acho que é algo, se é o fornecimento pelo SUS, infelizmente, aí não tem conversa. O fornecimento pelo SUS é pelos diagnósticos que o CFM determinou. Aí, a prescrição por fora disso, aí eu já acho que vai muito da autonomia de cada um, né? Mas é um medicamento, tá? Então, acho que é isso. A gente tem que pensar numa refratariedade do caso para utilizar. Hoje a gente não tem comprovação do canabidiol como primeira solução para nada. Então, assim, a gente tem que ser muito criterioso. É bom? É uma solução? É uma alternativa? É muito, muito legal que seja, entendeu? Então, assim, mas a gente não pode cair na moda de que é o tratamento para tudo, entendeu? É natural, então tá tudo bem. Não é bem assim.
Não é bem assim. A gente tem, sim, possibilidades terapêuticas do uso do canabidiol, uso comumente também, mas a gente tem que saber que existem muitas outras possibilidades anteriores, com muito mais estudo, muito mais evidência científica. E é isso, a gente é médico, a gente tem que prezar pela medicina baseada em evidências, né? Então, acho que de qualquer forma essa vivência aí é difícil, né, Jonatas? Mas acho que conforme conversa, o manejo que você tem, acho que dá para sair dessa sinuca de bico bem. Aí, como você saiu conversando com o gerente, tentando resolver da melhor forma possível. O Thiago tinha mandado se o ideal não seria fazer o desmame da substância. A gente pode fazer o desmame também. É uma política de redução de danos a gente conseguir fazer o desmame da substância, tá? A gente não trabalha só com abstinência. Então, fazer o desmame da substância, seja da maconha, da cocaína, né? Utilizar, acho que deve ter falado isso até quando eu falei sobre a questão de utilizar como uma forma de redução de danos, talvez. Né? Então, assim, é possível a gente fazer esse tratamento também com o desmame da substância. Mas é que muitas vezes não funciona de uma maneira tão literal assim, né? Mas é uma forma também da gente conseguir fazer essa retirada, seja abstinência, seja redução de danos com a diminuição do uso da substância. A Nara tinha mandado sobre a indicação de bupropiona. Olha, de primeira linha para tratamento de qualquer tipo de condição na questão das substâncias aí que a gente conversou, não, tá? A gente sabe que para cocaína, pelo papel noradrenérgico da bupropiona, seria possível, existe uma similaridade aí, mas pouca, tá? Seria mais se a gente pensasse em comorbidade, poder potencializar o tratamento com antidepressivo mais noradrenérgico. A gente usa muito como alívio de efeitos colaterais, como diminuição de libido de antidepressivo. É a primeira linha de tratamento para cessação de tabagismo, tá, Nara? Mas propriamente com evidência científica para o tratamento de qualquer uma dessas coisas, eu sei que a gente usa bastante, tá? Mas primeira linha de tratamento para nenhum, tá bom? E aí o Daniel mandou agora sobre o ácido valproico apresentar risco de agranulocitose. Tem um risco, tá, Daniel? Mas assim, a gente geralmente, antes de iniciar um estabilizador de humor, eu vou falar rapidinho também para não tomar muito tempo de vocês, mas o ácido valproico, quando a gente começa, qualquer estabilizador de humor, né? Vamos pensar aí no lítio e no ácido valproico. Antes da gente iniciar, a gente sempre solicita função renal, hepática e tireoidiana, né? Então, antes da gente iniciar. E aí a gente pode iniciar o ácido valproico pensando aí em controle tanto de sintomas de humor, como de transtorno bipolar, como também de irritabilidade, compulsividade, né? Ideação suicida, no caso do lítio. E muitas vezes, né, depois da gente já iniciar o tratamento, cerca de 5 dias após o início, a gente solicita a valproatemia ou a litemia. A valproatemia, a gente sempre pensa, é sempre 6 e 10. Então, assim, valproatemia de 60 a 100 é o intervalo terapêutico que a gente quer chegar. Litemia de 0,6 a 1. E aí, depois que a gente solicita isso, a gente solicita mais um hemograma. Mas como geralmente a cada 6 meses, depois de uma estabilidade da valproatemia e da litemia, a gente sempre está solicitando exame de sangue, tá bom? Então, de 6 em 6 meses, seria o mais indicado da gente solicitar um hemograma e solicitar valproatemia ou litemia. Sempre que eu solicito do valproato, eu solicito hemograma e valproatemia. Do lítio, eu solicito hemograma, litemia, função tireoidiana e função renal. Porque a gente sabe que mesmo que não seja tão comum, existe uma afecção de função renal e de função tireoidiana, tá bom? E em pacientes que fazem uso a longo prazo do lítio. Tá? Utiliza bastante, tá? É que eu falei um pouquinho na aula anterior sobre o álcool e sobre também controle de sintomas, tá? A gente utiliza muito. É a base da psiquiatria no CAPS e na UBS. Então, assim, eu não falei nessa aula, mas assim, pensando antidepressivos, sertralina e fluoxetina. Os tricíclicos, como a mitriptilina, nortriptilina, clomipramina e imipramina. Os antipsicóticos, aldol e risperidona, no aspecto ali do que tem lá no SUS, sem precisar do alto custo. E os estabilizadores de humor, o ácido valproico, o lítio, além disso, clorpromazina, pericilina, levomepromazina dos antipsicóticos, e os sedativos, né, pensando nos clonazepam, diazepam, lorazepam, é o que a gente usa, tá? Então, assim, eu tô falando aqui pensando em evidência científica, mas controle de sintoma é tudo isso que a gente vai usar. Ácido valproico, lítio, os antidepressivos em geral, tá bom? Então, assim, qualquer coisa, se a gente tiver mais aulas falando especificamente de algum outro tipo de transtorno mental também, tá? A gente pode deixar mais claro isso para vocês, sobre tratamento de transtorno bipolar, tratamento de esquizofrenia, depressão, né? Acho que é uma coisa legal também de falar que vocês enfrentam muito dia a dia no cotidiano.